Meu nome é Paulo Tupinambá Vanpré, nasci em 1947, fui nomeado escrevente em 1965, depois em 72 eu fui nomeado substituto, em 88 eu fui nomeado tabelião e sou tabelião de notas do 14º cartório de São Paulo até hoje. Bom, esse nome, ele já tem, eu não vou falar do histórico, mas ele começou a ser mais difundido, mais divulgado no meio universitário. Então eu tive alguns parentes, principalmente o meu tio-avô, Spencer Vanpré, que foi professor de Direito da Faculdade de São Francisco e foi professor de Introdução à Ciência do Direito, de Direito Romano, de Direito Civil, e depois ele foi diretor da faculdade e o nome dele ficou no mundo jurídico como uma pessoa avançada, uma pessoa além do tempo dele. Por outro lado, tem outro tio, que é o tio Enjolras, que foi o iniciador da cadeira de psiquiatria da Universidade de São Paulo, da doutora Arnaldo, da Faculdade de Medicina. E depois teve também o meu avô, que foi redator do Estadão, do Estado de São Paulo. Então ele fez muita campanha contra o Getúlio Vargas, acabou sendo, em 32 ele acabou sendo banido, né, e acabou sendo expulso do país, junto com o Júlio de Mesquita e outras pessoas mais, foi para Portugal, foi exilado. E depois, quando ele voltou do exílio, ele foi nomeado tabelião como um desagravo à pessoa dele, pelo cunhado do Júlio de Mesquita, que era o Armando de Salles Oliveira, que era o interventor do Estado de São Paulo. Então o interventor do Estado de São Paulo o nomeou 14º tabelião, como uma compensação pelo sacrifício do exílio. Então todas essas ocorrências durante a década de 30 já deixaram mais ou menos o nome Vanpré na parte jurídica, na parte política, e a gente continuou, né? Então a gente já tinha esse nome, o cartório passou para o meu pai em 42, depois eu peguei o cartório em 88, e em 88 a gente fez uma revolução de ampliação, de melhoria de serviços. Nós fizemos, na esteira do José Maria Figueiro, nós fizemos ISO 9000 e fizemos aproveitamento melhor e acabou divulgando então Cartório Vanpré, que é o que é conhecido hoje. Na verdade, quando eu estava no colegial, eu estava estudando para engenharia e a minha paixão era engenharia. Mas aí no meio do caminho meu pai me convenceu que era uma boa profissão, que era uma boa realizadora, que fazia coisas muito interessantes para a população, que dava um bom dinheiro. Então, quando eu passei para o 3º ano do colegial, eu passei a fazer colegial com foco ao direito. E naquele tempo eu tive que fazer umas adaptações no estudo. Então eu tive que estudar latim, filosofia do direito, francês, que eu tinha só inglês. Então aí eu entrei na Faculdade de São Francisco e vim para cá. Quando chegou em 1969, houve uma mudança na forma de ascensão ao cartório, pela resolução número 2 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então eu vi que ficou muito difícil de eu pegar o cartório, de eu ser sucessor do meu pai.
Então eu resolvi fazer faculdade de administração de empresas. Então eu fiz vestibular na GV, fiz o curso de administração normal. Então eu fazia GV e fazia São Francisco. Ainda trabalhava um pouco aqui. E depois eu terminei a GV e passei a trabalhar no cartório e passei a gostar da atividade, né? Então eu passei a aplicar os princípios de administração de empresa no cartório. Então eu passei a fazer seleção de pessoal, treinamento de pessoal, rigor maior na parte financeira, e a gente acabou crescendo mais. Então houve aí uma junção dos dois cursos, tanto do direito quanto da administração de empresas, porque na verdade o cartório é uma empresa, né? Então a gente acabou ficando um cartório grande, um cartório organizado, um cartório bem feito, e acabou sendo divulgado automaticamente. Sim, aliás foi antes, eu conheci minha esposa no cursinho, eu estava fazendo o cursinho de Direito, então ela fez faculdade de Direito no Mackenzie e eu fiz São Francisco. E aí a gente começou a namorar em 67, depois nos casamos em 73 e estamos aí até hoje, com 51 anos de parceria e amor. Eu tenho 3 filhas, as minhas filhas também trabalham, não na área, duas trabalharam na área comigo, essas duas, uma é advogada, mora em Ribeirão Preto, e a outra trabalhou comigo também, é advogada e engenheira agrônoma, então ela toca uma fazenda lá no Mato Grosso, em Rondonópolis. E a outra, que era a mais independente, hoje faz publicidade, está em Miami, ela trabalha na David's, né, que é uma das concessionária não, é uma facção da WPP, e ela está muito bem, está contente, está indo tudo bem, graças a Deus. Na verdade, o ISO 9000, eu não me lembro quando é que foi, mas acho que foi depois que eu já era titular. O Zé Maria fez o ISO 9000, foi o Zé Maria Siviero, que é o terceiro oficial do registro das pessoas naturais, das pessoas jurídicas, e eu gostei da ideia, porque era uma evolução muito grande na regulamentação, na formalização de todas as atividades de qualquer empresa, de qualquer organização. Então eu fiz com o mesmo organizador dele, o mesmo assessor, eu fiz também o ISO 9000. Eu gostei e copiei dele. Eu falei, Zé Maria, eu quero também fazer ISO 9000. Então eu fui um dos primeiros a fazer ISO 9000 em cartório de notas. E cartório de notas é muito amplo, tem uma área muito grande para ser explorada, então tem muitos atos a serem praticados. O título de documentos é mais restrito, é mais simples, tem menos atos. Cartório de notas é praticamente infinito e cada vez aparece mais. Então, nessa parte eu entusiasmei muito, me deu muita vontade de progredir e eu acabei crescendo mais ainda, né? Então, tive que ampliar o cartório, tive que comprar mais um terreno aqui do lado e construir mais um pedaço de prédio para caber todo mundo. Na verdade, o primeiro concurso nacional que teve de certificação ISO foi promovido pela ANOREG, mas eu não tinha preocupação em ter o prêmio. A minha preocupação
era em ser eficiente. Então eu acabei pegando o segundo lugar. Primeiro lugar quem pegou foi o Flávio Fischer, do Rio Grande do Sul, que tinha a preocupação de ser o primeiro. E eu não tinha, não me preocupei muito. Acabei ficando com o segundo e continuei com todos os princípios do ISO 9000. E como nós fomos um dos pioneiros, não tinha ainda um guia a ser seguido para cartório. Então, a DQS, que era a empresa certificadora nossa, era certificadora da Ford, da Volkswagen, de grandes empresas. Então, nós tivemos que adaptar muitas coisas e em outras formas para fazer. Então, a parte de produção, de volume, essas coisas que tem que fazer na fábrica, aqui a gente não tinha preocupação. Tinha preocupação em fazer na perfeição, na garantia e na satisfação do cliente, que é o contato direto entre o tabelião e o cliente. Então, o tabelato era do meu pai. Meu pai era na Brigadeiro Luiz Antônio, 54. Era uma sobreloja, mais o segundo andar, era apertadinho. E ocorreu um fato muito bom para nós, que foi a vontade da comunidade pinheirense em ter um cartório. Então, eles nos procuraram. A comunidade pinheirense consistia na Associação dos Advogados, a Associação dos Lojistas, a Associação Comercial, Lions Club, Rotary Club, enfim, toda a comunidade de Pinheiros fez uma excursão lá no cartório do meu pai, naquele tempo, foi em 1970, e ofereceu a ele o apoio para vir para Pinheiros, porque Pinheiros era muito longe, era praticamente um outro município, né? Tinha vida própria, vida independente. Então eu e meu pai fizemos um levantamento do mercado imobiliário, dos cartórios que tinha. O único cartório que tinha aqui próximo era o da Lapa. Então nós achamos que Pinheiros era um bom mercado. Então a gente levantou Morumbi, levantou Butantã, levantou Taboão da Serra, levantou Santo Amaro. Então toda essa faixa a gente achou que podia atender. E com mais o apoio da comunidade pinheirense, né, a gente veio para cá, fez um cartorinho bem pequenininho e começou. E foi excelente. A gente fez a contrapartida, né? A gente fazia palestra na Associação dos Advogados, Associação Comercial, Rotary Club, falava sobre testamento, sobre sucessão, sobre procuração. Então eu e meu pai fazíamos essa divulgação de forma a ser didática e não mercadológica, né? Então a gente acabou ficando conhecido em toda a região. A região agora virou a febre, né? Porque veio a Faria Lima cheia de negociantes, de pessoal do mercado financeiro. Inclusive vieram para cá mais 2 cartórios, né? Então tem 2 cartórios, um veio para Faria Lima, o outro veio mais perto ali também, na Joaquim Floriano. Então e mais outro na Rebouças. Então agora a gente divide o bairro de Pinheiros em 4 cartórios, né? Mas isso não tem problema nenhum, porque há serviço para todo mundo. Pinheiros é praticamente uma cidade e um movimento financeiro enorme, um movimento imobiliário muito grande. Então a gente tem convivido em paz e dá para todo mundo. Essa foi uma preocupação eterna. Eu lembro que a primeira vez de estatização, eu era pequeno ainda, tinha uns 14 anos, e o Jânio Quadros prometeu estatizar os cartórios. Jânio Quadros, quando governador do estado, passando o governo para o Carvalho Pinto. Então, uma das promessas do Jânio Quadros era estatizar os cartórios, a pedido de uma associação de escreventes,
que os escreventes do interior eram muito mal pagos, tanto pelos cartórios de notas como pelos cartórios do cível, do Fórum Cível. Então, era muito difícil, eles fizeram um trabalho junto ao Jânio, o Jânio falou, vou estatizar. Aí veio, ele elegeu o Carvalho Pinto, e o Carvalho Pinto quis saber como é que funcionava essa estatização. Então foi uma comissão do Colégio Notarial de São Paulo ao governador e mostrou os números de quanto sairia uma estatização. Aí o Carvalho Pinto, como bom economista que era, olhou e falou, não, isso aí é impossível, não é possível fazer a estatização. Não vou poder cumprir essa promessa do Jânio, mas vamos ver o que podemos fazer. E aí ele foi levando, melhorou a tabela e continuou levando até no governo do Franco Montoro, quando o Montoro fez a estatização dos cartórios do Fórum Cível. Então, diminuiu a carga de salários dos escreventes que trabalhavam no fórum sob a responsabilidade de um tabelião particular. Então aí foi feita a divisão, ficou os escreventes do cartório de notas não estatizados e os escreventes e escrivãos do cartório cível, dos fóruns, foram estatizados e recebiam do governo. Então foi pacificado toda essa situação. Então esse foi o primeiro choque que a gente teve da parte da estatização. Depois teve outras estatizações, teve a pré-constituição, né? Acho que do Afonso Arinos, e dizia sobre a estatização. Então aí foi um trabalho muito maior, nacional, na elaboração da Constituição, e um trabalho magnífico, foi fantástico. Teve a ATEB, que é a Associação dos Titulares de Cartório, que depois virou a NOREG, e foi feito um movimento muito grande de conscientização dos constituintes, e saiu o artigo 236 da Constituição, que previu a privatização, continuação da privatização de todos os cartórios. Aliás, não era só continuação, porque o da Bahia era oficializado. E o da Bahia levou mais uns 30 anos para ser privatizado. Bom, segurança jurídica é um termo muito amplo. A gente tem que ver duas partes: a segurança jurídica da atividade e a segurança jurídica da gente estar como tabeliães, né? A segurança da atividade é uma segurança fantástica, está cada vez maior, e a gente está andando na frente com todos os meios de garantia, né? Tem o e-notariado, tem o certificado digital, tem uma série de coisas que a gente toma muito cuidado. E a garantia da gente continuar como particulares, independente do serviço público, eu acho que da parte de notas é uma parte muito importante e muito fácil de ser defendida. Pelo seguinte, há alguns anos há 10 anos, tivemos uma lei que nos permitiu fazer escrituras de divórcio, separação e inventário. Então, esse foi o primeiro passo para a gente absorver o serviço ineficiente desses atos feitos pelo Judiciário. O Judiciário é muito grande, são atos muito simples e muito complexos. Muito simples porque podem ser facílimos. Se tem um pai, uma mãe, um filho para fazer um inventário, faz em um dia, e no fórum demora 3 meses. Então, ocupa juiz, ocupa escrivão, publicação no Diário Oficial, um monte de coisa. Então, agora nós fazemos todos esses atos
repetindo, separação judicial, divórcio, inventário. Agora a gente faz também carta de sentença. Então, a possibilidade do notariado fazer atos que são exclusivos do judiciário hoje, para o futuro a gente poder compartilhar com o judiciário, é uma coisa que garante muito a gente com mais eficiência e com custo mais baixo para a população e dá uma remuneração razoável para nós. Com relação à minha participação na comunidade Tabelioa, né, eu fui, primeiramente, participante do Colégio Notarial do Brasil, Seção de São Paulo. Então, o colégio era uma associação sem dinheiro, uma associação que tinha um funcionário, e nós nos reuníamos no colégio, numa salinha que era nossa, era do próprio colégio, que foi fundado pelo Antônio Augusto Firmo da Silva, que foi o 4º tabelião de São Paulo. Acho que foi em 51 que ele funcionou, e funcionou até 60 e poucos, 68, muito pequeno, mas com sede própria, sem muita atividade. Então, o doutor Antônio Augusto tinha montado um sistema de índice de testamentos lavrados. Então, no começo foi o índice de testamento lavrado na capital, e depois, quando eu assumi, fazia parte da diretoria, nós montamos o índice de testamentos estadual. Então, esse índice de testamento foi uma coisa assim absolutamente fantástica. Quem iniciou esse índice foi o Dr. Túlio Formícola, que era o 24º tabelião, ele era o presidente do colégio, e eu era o tesoureiro. Então a gente começou a fazer informatizado, e depois a gente aumentou para o estado inteiro. Então o estado inteiro de São Paulo ficou com todos os registros de todos os testamentos lavrados desde 1º de janeiro de 1970, arquivados, com índice arquivado no Colégio Notarial. E aí depois nós convencemos o juiz corregedor para que, quando quisesse saber se uma pessoa que havia morrido tinha deixado um testamento, era só pedir uma certidão no Colégio Notarial da existência ou não de testamento. Então, com isso foi o início do primeiro índice muito importante para a garantia da sucessão. E aí foi evoluindo, a central de testamentos aumentou, foi para o estado inteiro e posteriormente para o Brasil inteiro. Então agora a gente tem no Colégio de São Paulo e no Colégio Federal tem o índice de todos os testamentos lavrados no Brasil. E aí foi evoluindo e tem índice de escrituras e índice de todos os atos que são lavrados nos cartórios. Eu acabei presidindo o Colégio Notarial do Brasil, Seção de São Paulo. Depois a gente participava também de outras entidades que eram, por exemplo, a Noreg, né? E eu fazia parte de alguma, era um conselheiro da Noreg, qualquer coisa assim, e depois foi fundado o Sinoreg, que era o Sindicato dos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo. Então eu fui vice-presidente, depois eu fui tesoureiro, então a gente ia para o sacrifício para fazer todas essas liderança de tabeliães para conseguir fazer o sindicato funcionar, defender a parte trabalhista nossa. Então a gente foi nessa parte também. Então, na verdade, eu fui presidente do Colégio Notarial, fui secretário da Noreg
de alguma coisa, de ajudar, e também fui presidente do Sinoreg e tesoureiro durante muito tempo. E hoje eu ainda sou conselheiro do Sinoreg, sou conselheiro fiscal. Sim, o Cláudio Marçal foi o grande líder para fazer esse fundo, né? Então, a parte política do fundo foi realmente o Cláudio Marçal que levou à frente, que eu não tinha muito galeio, muito jeito para fazer política. Eu sou mais da realização do planejamento. Então, saímos eu e o Cláudio à luta aí, já tinham conseguido uma lei federal. Voltando um pouquinho, o que foi a gratuidade do registro civil? A gratuidade do registro civil teve início numa pesquisa da Unicef, que verificou que no Maranhão tinha 30% de subregistro no Maranhão, né? Então, a Unicef ameaçou a doutora Ruth Cardoso, primeira-dama, então, de suspender uma verba da Unicef. Então, o Fernando Henrique baixou uma lei dizendo que todos os registros de nascimento e óbito teriam que ser gratuitos, para que não houvesse mais subregistro. Bom, isso aí é politicamente muito fácil, né? Só que sufocaria economicamente todos os registros civis. Então a nossa preocupação de colegas do registro civil não era só a preocupação pelos belos olhos dele, mas que ia ser primeiro o registro civil de graça, depois ia ser o registro de imóveis, depois títulos e documentos, cartório de notas. Então, era um precedente muito ruim para toda a categoria dos tabeliães, notários e registradores. Então, nós lutamos para que isso fosse revertido e depois o Cláudio, principalmente liderando, e eu também acompanhando, fomos à Assembleia Legislativa acertar uma tabela e fazer o fundo do registro civil. Então foi aprovada na Assembleia o fundo do registro civil, mas o governador Mário Covas vetou. Então, vetou, foi até desesperador para os registradores de imóveis, teve registrador que ficou desesperado, uns aposentaram, teve até suicídio de desespero. Então, em seguida, o Alckmin, que pegou o governo de São Paulo depois, refez o fundo. Então nós fizemos o fundo e quem ficou gerindo esse fundo durante todos esses anos foi o Sindicato dos Registradores do Estado de São Paulo, dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo, cujo presidente é o Cláudio. Eu já fui presidente do sindicato também, e a gente está sempre na turminha dos trabalhadores, dos que gostam de dedicar essa parte a toda a categoria. Não, na verdade foram todos. A gente foi atrás de montar o registro na prática, porque tinha que mudar a tabela e pôr mais um tanto, não lembro se era 5%, quanto é que era, que a gente tinha que cobrar nas escrituras e nos registros para fazer o fundo. E quem iria administrar esse fundo? O Sinoreg. Então o Sinoreg foi o responsável pelo funcionamento do fundo do registro civil durante todos esses anos, deve estar uns 20 anos já. Então, no estado de São Paulo foi um exemplo de manutenção e estabilização de todos os registros de nascimento. A gente tem praticamente zero de subregistro e zero de morte também, que não paga nem o registro civil, o nascimento e nem a morte. E aí depois também teve muito casamento comunitário, muita propaganda política para fazer e também ajustar a situação marital de muita gente que queria se regularizar e não podia. Então fazia casamentos coletivos e tudo isso era pago pelo fundo.
Então o fundo foi uma coisa que socialmente foi muito realizadora para nós. Eu vejo a desjudicialização como a grande sacada, a grande saída dos tabeliães e do judiciário. Porque você fazer um divórcio, um inventário principalmente, de pessoas que estão todas de bem, no judiciário é um desperdício muito grande de dinheiro público e tempo, porque o judiciário é uma máquina enorme, é uma máquina pesada, e no cartório de notas é uma coisa muito rápida e descentralizado. Então, em São Paulo temos 42 tabeliães, né? 30 de notas e mais 12 de registro civil com notas. A gente tem mais 42 entidades que podem fazer o inventário, por exemplo. O inventário é uma coisa, é um ato muito sério que precisa verificar se o falecido não deixou dívida, quem são os verdadeiros sucessores, e a gente agora tem muita coisa para verificar. Tem a união estável, tem se é união estável, se não é união estável, já está se falando em união poliafetiva, quem herda, quem não herda, filho por herdeiro por afinidade. Então tem um monte de coisa que, quando está tudo em ordem, né, quando está tudo fácil, o tabelião faz o inventário em 3 dias, 1 semana no máximo, e já resolve o problema. Quando no judiciário a demora era de 6 meses no mínimo. Tá? E fica mais barato para o cliente, fica mais barato para o Estado, mais rápido, e a gente ganha o suficiente para continuar tocando. É uma evolução, o ato notarial é uma evolução natural da ciência, que a gente tem que se adaptar. A gente já está se adaptando. A gente faz mais ou menos 30% dos atos eletronicamente e tem sido o caminho normal, né? É o caminho normal da evolução tecnológica que a gente tem que acompanhar essa modernização. Algumas coisas a gente tem que se convencer que não vai continuar. Por exemplo, o reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma, a gente fazia uma base de 70, 80 mil reconhecimentos por mês e hoje estamos fazendo 25 mil, 30 mil. Outra coisa de documento eletrônico é a autenticação. A autenticação muito mais significativa, porque a autenticação, eu cheguei a fazer 300 mil autenticações no mês e hoje eu faço 25, 30 mil. Foi uma redução de 90%. Então tem que fazer uma realocação de funcionários. Aqueles que não dá para aproveitar, a gente infelizmente vai ter que dispensá-los, né? Vamos ver se a gente dispensa na aposentadoria, mas vai acabar o reconhecimento de firma e a autenticação. Vai ser como todos os atos, todos os aparelhos que existiam antigamente, que hoje não usa mais. Então, eletronicamente, a eletrônica substitui todos esses documentos. O reconhecimento de firma é feito agora pelo e-notariado, ainda está muito fraco, mas tem muitos concorrentes. Tem o eGov, tem a DocuSign, tem uma série de coisas. Esses documentos, esses programas de reconhecimento de assinatura, tem programas que são seguros, como é o e-notariado, tem problemas que são menos seguros, como são o eGov, tem mais seguros, como são os certificados digitais emitidos. Então, o ITI faz o certificado, só que é um certificado caro, um certificado que custa 300, 400 reais, e não é qualquer um que pode estar pagando.
a cada 3 anos, 2 anos. E tem outros também, que tem o EGOV. O EGOV é muito fácil, popularizou, mas envolve um pouco de risco. Envolve um pouco de risco porque o brasileiro tem o péssimo costume de passar a senha do celular um para o outro. Reconhecimento facial, o reconhecimento facial é complicado. Então, há a possibilidade de alguém que não esteja em suas perfeitas condições mentais de assinar alguma coisa. É um risco baixo, mas existe esse risco. Então a gente vai ter que conviver com isso, e o reconhecimento de firma, aquele que faz o carimbo, que põe o selo, que faz tudo no cartório, acabará, terminará. Então, o selo de autenticidade foi um ato que nós fizemos, né? E começou com o advento da Xerox colorida, da copiadora colorida. Então, antigamente, uma autenticação, você punha um carimbo e assinava. Então, esse carimbo você poderia transportar para uma copiadora colorida e você autenticava qualquer coisa. Então, para que não fosse mais possível fazer uma falsa autenticação sem a percepção de que era falsa, nós criamos o selo. O selo tem uma marca holográfica que é de papel brilhante, que a copiadora não consegue reproduzir o brilhante. Então, valeu o selo por 30 anos aí, e conseguimos jogar para frente mais 30 anos de autenticação com segurança. Agora que não vai existir mais isso, vai ser o documento original que se tira da fonte, né? Por exemplo, com carry code, com código, essas coisas, você tira processo, você tira cópia do processo do tribunal, você tira cópia de contrato social da junta, você tira registro civil, certidão de cartório. Então você tira tudo com itens de segurança absolutamente seguros que você pode conferir pelo próprio computador. Então a tendência é acabar firma e autenticação. Então, com relação aos papéis de segurança, a gente ainda usa na transição. Há um costume ainda arraigado, uma ideia de que o documento, papel, tenha que ser usado, né? Então você vai comprar um imóvel, você quer o papel, quer a escritura. Então essa escritura, antigamente, era com papel comum. A prova da autenticidade era só a assinatura do tabelião. Então nós do Colégio Notarial fizemos um trabalho, isso em 95, 94, 95 mais ou menos, fizemos o traslado e o livro em papel moeda. Fizemos na mesma fábrica que faz a moeda, a gente faz o papel de segurança. Então esse papel de segurança durou e está durando ainda por mais algum tempo. Mas o documento eletrônico também vai substituir o papel de segurança. Então hoje você tem uma escritura, vai vender um imóvel, está aqui a escritura, então você mostra a escritura em papel de segurança. Aí o comprador fala, não, eu não quero ver isso, eu quero ver a certidão do registro de imóveis e a certidão do tabelião em documento eletrônico, eu quero já. Põe no meu celular aqui que eu quero ver. E vai conferir, confere o número, confere se está tudo certo, confere tudo. Então ele sabe pelo celular se o imóvel realmente pertence àquela pessoa, se o imóvel não tem nenhum gravame e se está tudo em ordem para ele poder comprar o imóvel com segurança. Então, com a evolução, eu creio que também o papel de segurança vai diminuir muito. Aliás, como já diminuiu o dinheiro, né? Hoje não se usa mais nota de dinheiro, quase. É muito difícil você
você pegar um dinheiro. Você faz Pix, você faz TED, você faz comprovante, você faz tudo online. Então, eu acho que a evolução do papel de segurança é também, se não acabar, pelo menos diminuir muito. Aí depende muito da cultura de cada local. No estado de São Paulo, nós temos uma cultura muito rigorosa, uma cultura muito séria do Poder Judiciário e dos notários também, que não querem nenhum queridinho, nenhum protegidinho como notário. Porque antigamente, nos tempos do reinado, nos tempos do início da República, era tabelião quem era amigo do rei, quem era amigo do governador. No caso do meu avô mesmo, meu avô era amigo do governador. Então, naquele tempo era normal isso, mas hoje não se admite mais isso, não é? Então, tem que se fazer o concurso para ver a qualidade jurídica, a qualidade de cultura do candidato, ver a estabilidade, que o tabelião precisa ser um pacificador, ele tem que ser um conciliador e tem que saber as soluções, tem que ser inteligente também e ter prática para resolver o problema pessoal de cada um, o problema negocial, o problema pessoal, o problema afetivo. Então, ele é também um psicólogo para fazer isso. Então, como avaliar isso? É uma situação muito difícil. Existem concursos que são muito bem feitos e tem concursos que são muito rigorosos. O concurso que eu participei, onde o presidente era o Dr. Nalini, foi excepcionalmente bom, foi fantástico, foi de uma serenidade, de uma tranquilidade. A gente escolheu pessoas muito boas para serem tabeliães, com serenidade, com bom senso, com um senso de justiça e de conciliação. Eu tenho a impressão que alguns, dependendo da formação da equipe, acabam sendo muito teóricos, eles acabam sendo muito rigorosos com relação à teoria e ao conhecimento jurídico, não levando tão em conta a parte de amadurecimento, de conciliação e de psicologia mesmo do tabelião para ser tabelião. Eu acho que o concurso é a única solução que existe para escolher, mas que precisa ter essas regras, principalmente de conciliação, serenidade e estabilidade do concursado. Então, eu acabei, na minha insegurança de pegar o cartório ou não, eu procurei uma atividade paralela para, no caso de não dar certo eu ser tabelião, eu ir para a pecuária. Então, eu tinha uma fazenda fechada lá no Mato Grosso e em 74, eu comecei a abrir. Eu tinha uma área lá de 1.200 hectares, fechada. Então, eu abri essa área e fiz uma fazenda de gado. Essa fazenda de gado tem todos os recursos, tem reserva ambiental, tem reserva obrigatória, tem tudo, está tudo direitinho, tem uma fazenda modelo que eu acabei montando desde 74. Isso já está fazendo 50 anos que eu abri essa fazenda para um plano B, caso a gente não conseguisse ser tabelião. Aí a gente conseguiu, deu tudo certo, e hoje a minha filha agrônoma é que toma conta dessa fazenda lá no Mato Grosso. Então, é uma alegria muito grande eu poder ter uma atividade paralela, que eu me divirto indo para a fazenda e divertindo e fazendo
enfim, fazendo essa atividade agrícola e pecuária. A gente pode dizer que o plano A deu certo e o plano B também. Certo, isso aí. Eu tive uma infância muito feliz. Eu, desde que nasci, logo depois que nasci, mudei para Aclimação. E na Aclimação tinha um parque muito bom, um lugar, eu morava no meio de uma praça, e nessa praça a meninada brincava, jogava bolinha de gude, empinava papagaio, andava de bicicleta. Então a minha infância foi ali no Jardim da Aclimação. Aí depois a gente cresceu mais, ia para mais longe, aí fazia mais incursões mais longe ainda, ia para o Ibirapuera, passear de bicicleta, e ia até o aeroporto de Congonhas também, de bicicleta. Então a gente andou muito de bicicleta e tinha jogo de bola na rua, jogo de taco, então muito boa. Agora eu estudava na Caetano de Campos, que ficava na Praça da República. Eu estudei até a 4ª série. Depois eu fiz o primeiro ginasial no Colégio Estadual de São Paulo, que era no Parque Dom Pedro. Então ali foi muito pesado, o Colégio Estadual de São Paulo era muito difícil. Então eu saía, pegava o ônibus 15 para 6 da manhã, o primeiro ônibus que saía do Jardim, ia na Praça da Sé, e da Praça da Sé descia até o Parque Dom Pedro. E depois voltava a 1 hora, tudo de ônibus da CMTC. Então foi uma época que foi até o primeiro colegial, foi dura, mas foi boa, foi tranquila. E aí depois meu pai teve condições de pagar uma escola melhor, então eu vim para o Colégio Santa Cruz. Aí eu fiz no Colégio Santa Cruz, 2º e 3º colegiais, e me preparei para as faculdades que eu fiz depois. Então, muito boa minha infância, minha juventude, foi tudo muito bem, tudo certinho, não tem problema nenhum. Tenho boas lembranças, mas saudade de querer voltar, não. Tá bom, a gente vai acostumando com a idade que a gente tem, não é? Então a gente vai fazendo as coisas que a gente gosta. Hoje eu gosto de ficar aqui no cartório, de resolver problemas que vêm, que os escreventes pedem uma opinião e pedem uma orientação. Os clientes vêm muitos clientes aqui pedir orientação de planejamento sucessório, de parte tributária. Então eu sinto muito prazer em fazer essa assessoria gratuita, né, como é da natureza, e eu fico muito contente em poder ajudar as pessoas. Eu quero deixar uma mensagem a todos os notários de São Paulo e do Brasil, que a atividade vale a pena, a atividade é realizadora, não tem que se preocupar muito com o ganho de dinheiro, que às vezes tem altos e baixos, e que a ética é fundamental para o sucesso de todos juntos, não podendo um levar vantagem em detrimento do outro. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar a todos, e que todos seguissem rigorosamente como a maioria faz.